E o Corinthians está muito próximo de confirmar acordo que pode chegar a 800 milhões de reais no patrocínio do Espaço Master da camisa. Por falar em acordo, o Timão anunciou de forma oficial renovação do contrato do patrocínio com a firmeza na omoplata da camisa, e a saída do zagueiro Félix Torres está muito próxima de ser concluída. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre acordo envolvendo o zagueiro Félix Torres, que está muito próximo de ser concluído pela diretoria do Corinthians. O zagueiro equatoriano Félix Torres, jogador que acabou se tornando o zagueiro mais caro da história do Corinthians, não deverá realmente permanecer no timão em 2026. Jogador que na temporada passada, sob os comandos do treinador Dorival Júnior, passou a ter muitas falhas em sequências. O jogador acabou se tornando a última opção para o sistema defensivo do treinador, e nesse ano de 2026 o Corinthians vai negociar o atleta. Apesar de no último domingo, na vitória diante da Ponte Preta, ele ter aparecido como opção no banco de reservas, a saída do jogador já está sendo tratada até como uma das prioridades, visando meio que uma reformulação no elenco. O Corinthians passou a negociar o Félix Torres alguns dias atrás com o Internacional de Porto Alegre. Alguns detalhes acabaram travando a negociação, mas agora as coisas avançaram novamente. Pelas informações do GE, o Corinthians está muito próximo de concluir o empréstimo do Félix Torres para o Internacional. Como que vai funcionar? O jogador vai para lá com um valor de compra já fixado, e o Corinthians e o Internacional vão dividir os salários do jogador. A negociação ainda não está concluída, restam alguns detalhes burocráticos, mas pelas informações tudo está muito próximo de ser confirmado. Enfim, vamos aguardar que nas próximas horas, próximos dias, deveremos ter novidades. A minha opinião quanto ao Corinthians estar muito próximo de acertar a saída do Félix Torres para o Internacional é a seguinte. Primeiramente, eu sei que a saída do Félix Torres é algo que está sendo esperado por muitos de nós corintianos, pelo fato do jogador ter falhado muito na temporada passada. Em determinados momentos parecia que nem estava em campo, como por exemplo num gol que sofremos do Vasco. Vencemos o jogo, mas ele ficou assistindo o jogador do Vasco ir até a linha de fundo e cruzar para o atacante fazer gol, e ele nem buscou fazer a marcação. Então um jogador que muitos de nós vamos comemorar a saída dele. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Apesar de tudo, existe a questão administrativa em relação ao atleta. Primeiramente, quais os valores que foram fixados? Quais as regras, vamos colocar assim, as condições para que o Internacional compra o jogador no final das contas? É uma obrigatoriedade de compra de repente, se ele atingir 60, 70% dos jogos? Então eu particularmente me pergunto em relação a isso, e essa nem é a principal preocupação. Ao meu ponto de vista mesmo, o que acaba incomodando é o fato do Corinthians dividir salários com o Internacional. Para mim, quando fala dividir, é meio a meio. Então o Corinthians vai emprestar um jogador que não será utilizado pelo treinador, mas vai mandar para um rival, porque lá no Internacional, a maioria deles nos vem como inimigos maiores do que o próprio Grêmio, que é o rival deles. Então, ao meu ponto de vista, o Corinthians emprestar um jogador para o Internacional pagando metade dos salários, sinceramente, para mim, me incomoda. Eu, particularmente, pensaria assim: Internacional, vocês querem o Félix Torres? Então vocês que paguem os salários totais dele. Enfim, mesmo assim, dentro do clube, muitos consideram satisfatória essa questão da saída do jogador, de repente evoluir e voltar melhor, ou ser vendido. Mas a questão de ser vendido
quais os valores. Enfim, como eu disse, muitos dentro do clube tratam como um bom negócio a saída do Félix Torres para o Internacional. E agora vamos falar sobre acordo de patrocínio confirmado. O Corinthians anunciou a renovação do contrato do patrocínio na camisa com a Frimeza até o final dessa temporada. A diretoria do Corinthians busca outros patrocinadores. A diretoria do Corinthians busca novas receitas, mas também, a partir do início dessa nova temporada, busca a manutenção dos atuais patrocinadores. E nos últimos dias, o Corinthians passou a negociar com a Frimeza uma extensão do vínculo à empresa que fechou no ano passado e agora está tudo confirmado. O Corinthians confirmou de forma oficial a extensão do vínculo com a empresa até o final dessa temporada de 2026. Frimeza que hoje está na omoplata da nossa camisa. Esse novo acordo prevê valores que não foram divulgados e também a empresa vai fornecer alimentos para o clube, absolutamente, nesse caso, diminuindo os custos com as aquisições desses alimentos. Então, Frimeza confirmada, já anunciada de forma oficial até o final dessa temporada 2026 e é a diretoria do Corinthians trabalhando, conforme eu disse a vocês, para atrair novas receitas e também manter os patrocinadores as receitas que já estão. A minha opinião quanto ao acordo de renovação com a Frimeza é a seguinte: estamos falando de um acordo de um lado só na omoplata da camisa, o outro lado está o Zé Delivery, absolutamente que é um patrocínio que não temos os valores exatos, mas não deve ser algo com valores muito elevados pelo fato de ser um lado da omoplata. Mas pessoas que eu converso do marketing do clube me falam que pelo setor da camisa, pelo tamanho do espaço, são valores que são bem satisfatórios para o clube e eu particularmente prefiro acreditar e tratar como um patrocínio satisfatório, ainda mais com o fornecimento dos alimentos. Isso acaba diminuindo os custos dentro do timão para a aquisição desses alimentos. Então, no final das contas, dentro do clube, é um acordo que acaba se tornando bastante comemorado. Estamos aí em um momento que o clube atravessa uma crise gigantesca, financeiramente falando. Então, no final das contas, como foi me dito, esses tipos de acordos acabam sendo considerados benéficos para o timão. Enfim, mais um acordo renovado, isso reforça a força que o Corinthians tem. Isso acaba, claro, de repente sendo um ponto de partida para a atração de novas empresas. O Corinthians que ainda busca, por exemplo, fechar um acordo na barra frontal da camisa, onde nos jogos finais da Copa do Brasil a BYD acabou assumindo, mas acabou não tendo continuidade. Então, mais um acordo confirmado, o Corinthians anunciou a Frimeza até o final de 2026. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre patrocínio, só que agora patrocínio que está próximo de ser confirmado pelo timão e a proposta pelo nosso espaço master da camisa, a área mais nobre, pode chegar até 200 milhões de reais nesse novo acordo que o timão está próximo de anunciar com a Esportes da Sorte. Como eu acabei de dizer a vocês, a diretoria do Corinthians vem trabalhando forte para atrair novas receitas. O Corinthians está com a situação financeira, um caos na verdade. A situação financeira do clube, infelizmente, piora a cada dia. Corinthians com muitas dívidas, juros em cima de juros. As dívidas totais do clube já caminham para 3 bilhões de reais. Então, a cada ano que passa, a situação do Corinthians vai ficando cada vez mais difícil e, claro, é preciso atrair novas receitas. Se tem, por exemplo, algo em que traz muito dinheiro para o clube,
são os espaços da nossa camisa, claro, com diferentes valores. Acabei de falar a vocês, por exemplo, sobre a confirmação do acordo com a Firmeza na omoplata, e agora o Corinthians está trabalhando para renovar o contrato do Espaço Master, que é a área mais nobre. Há alguns meses atrás, o Corinthians passou a negociar o espaço com uma força maior. Recebemos uma proposta de um grupo novo que queria até colocar uma bet oficial do Corinthians, mas a negociação não avançou devido à empresa não ter apresentado as garantias totais. E mesmo com negociações com outras empresas, o Corinthians conversava com a Esportes da Sorte para a extensão do vínculo, e agora as coisas realmente parecem estarem totalmente definidas. Segundo o GE, Corinthians está muito próximo de confirmar um novo acordo com a Esportes da Sorte, que prevê um contrato de 150 milhões por ano por 4 temporadas. Esses são valores fixos, ou seja, atualmente o Corinthians tem 103 milhões por ano da Esportes da Sorte. O contrato anterior eram 3 anos, agora 150 milhões por ano, no total de 600 milhões de reais, com bônus e gatilhos e tudo mais. Esse acordo pode alcançar 200 milhões de reais por ano. Aí estaríamos falando uma totalidade, claro, se todos os anos atingissem os 200 milhões, estaríamos falando de 800 milhões de reais até o final desse novo acordo. Um novo acordo que está sendo muito comemorado dentro do clube, pelo fato de não ser mais exclusividade da Esportes da Sorte, por exemplo, ser o patrocinador master de outras modalidades, como por exemplo o futebol feminino, que agora está livre para acertar com outras empresas, com outra empresa e fechar esse espaço. Então, esse novo acordo está sendo muito comemorado dentro do Timão. Há quem diga que já vai começar a valer a partir desse mês, e a qualquer momento o Corinthians e a empresa pode anunciar de forma oficial esse novo acordo. Como eu disse, 600 milhões já estão garantidos, mas pode chegar a uma totalidade de 200 milhões por ano, total de 800 milhões de reais até o final do contrato, essa nova proposta. A minha opinião quanto ao Corinthians estar próximo de anunciar acordo de renovação com a Esportes da Sorte é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de uma evolução nos valores, estamos falando de um contrato que previa uma totalidade de 309 milhões até o seu final, 103 milhões por ano, contrato de 3 anos, agora indo para um valor fixo de 600 milhões na totalidade, com bônus, ações de marketing, gatilhos e tudo mais, pode chegar a 200 milhões por ano. E aí, se atingir, claro, 200 milhões todos os anos, chegariam a 800 milhões, valores consideráveis. Só que, sinceramente, ao meu ponto de vista, 2026, ano de Libertadores, Corinthians com muitas competições, Corinthians tentando montar um elenco para entrar forte em todas as competições, ao meu ponto de vista, teria que ser 800 milhões de reais fixos, 200 milhões por ano. Claro, tem o que engloba esse novo acordo. Por exemplo, o futebol feminino está livre para buscar novos acordos e tudo mais. Então, tivemos melhorias, absolutamente, que é positivo. Mas eu estou explanando para vocês o que vale realmente a nossa camisa. Enfim, dentro do clube, conversei com pessoas do marketing, está sendo muito comemorado esse novo acordo pelo fato da evolução, de conseguir manter a Esportes da Sorte, uma empresa que paga corretamente, que cumpre corretamente com todos os valores todos os meses. E isso é importante. Por exemplo, não adiantaria nada o Corinthians fechar com a outra empresa que estava oferecendo praticamente 200 milhões por ano, e aí depois de 2, 3 meses passasse a ter problemas. A Esportes da Sorte já está há quase 2 anos e tudo acontece da forma mais correta possível, pelo menos são essas informações que chegam. Então, esse novo acordo está sendo muito comemorado dentro do clube e deverá ser anunciado a qualquer momento. Claro, vamos aguardar todas as confirmações oficiais do nosso timão.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Corinthians estar próximo de confirmar o empréstimo do Félix Torres para o Internacional, pagando metade dos salários. E o novo acordo com a Firmeza até o final dessa temporada, empresa que ocupa um lado da omoplata da nossa camisa. Por falar em acordo, o que vocês acham desses novos valores, 600 milhões fixos até o final do contrato, podendo chegar a uma totalidade de 800 milhões, o novo acordo do Espaço Master do nosso timão com a Esportes da Sorte. Vocês gostam dos valores? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!